O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Silvio Piola foi um futebolista italiano, considerado um dos mais importantes centroavantes de todo o futebol daquele país. Principal destaque do título da Itália na Copa de 38, ele ainda detém o recorde de maior artilheiro do campeonato italiano de futebol, com 274 gols em 537 jogos. Também tem a maior média de gols da seleção italiana, 0,88 gols por partida, tendo somado 30 gols em 34 jogos pela Azzurra. Notabilizado por sua longeva carreira cheia de gols em um total de 405 em 642 partidas disputadas, Piola era um atacante astuto e altamente eficiente, raramente desperdiçando chances. Sua única mágoa com o futebol foi o fato de nunca ter conquistado a primeira divisão do campeonato italiano, apesar de seus gols e de ter atuado em dois dos maiores vencedores da competição, os rivais Torino e Juventus. Seu único outro título além da Copa foi uma Série B, quando estava no Novara. Piola foi o único jogador desse time a representá-lo posteriormente à década de 20 na seleção italiana. Embora tenha jogado por diversos clubes, Piola associou-se em especial a Lazio. É considerado o segundo maior jogador da história da equipe, abaixo apenas de Giorgio Chignari, e segue como maior artilheiro do clube no campeonato italiano, 143 gols, e no total, 149 gols. Curiosamente, quando enfrentou o time também marcou gols com frequência, 11 vezes, sendo um dos maiores carrascos da equipe onde mais foi ídolo. Curiosamente, Piola defendeu duas duplas rivais, além de jogador de Torino e Juventus. Começou a carreira na Pro Vercelli e encerrou-a no Novara, exatamente o maior rival de seu primeiro clube. Piola destacou-se em ambos a ponto de seu nome batizar os estádios dos dois, havendo um Stadio Silvio Piola em Vercelli e um Stadio Silvio Piola em Novara. Já no clássico entre Juve e Toro, Piola é um dos 3 jogadores a marcar gols por ambos os clubes, embora ambos tenham trocado 98 futebolistas até 2018. No Derby della Capitale, entre Lazio e Roma, segue como maior artilheiro Laziale, com 7 gols em 17 clássicos. Desde 2002, Piola também nomeia o prêmio oferecido ao melhor atacante de menos de 21 anos das 2 primeiras divisões do campeonato italiano. Em eleições realizadas no fim do século XX, Piola esteve entre os 100 melhores jogadores do século em listas da revista britânica World Soccer e da brasileira Placar, que o colocou acima do contemporâneo Giuseppe Meazza e também de Gabriel Batistuta, Paul Gascoigne, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Davor Suker, Mário Kempis e Zbigniew Boniek, dentre outros jogadores de ataque. A revista italiana Guerin Sportivo, em lista dos 50 maiores, o colocou em 29º lugar, à frente de Ronaldo, Bob Charlton, Luigi Riva, Paolo Rossi, Baggio, Gerd Miller, Paulo Roberto Falcão, Rummenigge, Batistuta e Rivellino, dentre outros meias atacantes. Se mesmo com sua longa carreira não pôde sentir o gosto de ser campeão italiano, Piola sagrou-se campeão de uma Copa do Mundo pela seleção italiana, sendo o grande destaque da campanha vitoriosa no Mundial de 38. A primeira convocação veio em 35. A última, em 52, quando ele já tinha 39 anos e estava à beira de aposentar-se, no Novara. A estreia de Piola, mais precisamente, ocorreu em 24 de março de 35, chamado às pressas para substituir Angelo Schiavio. O estreante marcou os 2 gols da partida, na vitória de 2-0 sobre o Wunderteam da Áustria, dentro de Viena, pela Copa Internacional da Europa Central, precursora da Eurocopa. Na Copa, seu papel foi decisivo, marcando gols importantes em quase todas as partidas. Na estreia, fez o gol da vitória de 2-1 na prorrogação, contra a Noruega. Marcou outros 2 na partida seguinte, já pelas quartas de final, contra os anfitriões, os franceses. A semifinal, contra o Brasil, foi a única partida em que ele não acertou as redes, ainda assim sendo determinante para a vitória italiana. O primeiro gol da Azzurra surgiu em jogada dele, na primeira vez em que conseguirá antecipar. Se a Domingos da Guia, servindo para Gino Colossi abrir o marcador aos 6 minutos do segundo tempo. Foi provocando Domingos que ele, em lance sem disputa de bola entre ambos, cavou, 9 minutos depois, pênalti que seria convertido por Giuseppe Meazza. Em maio de 1952, reapareceu para uma última partida,
no empate em 1-1 com a Inglaterra em Florença. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores atacantes da história do futebol italiano, seguem algumas de suas conquistas. Pela seleção italiana de futebol, Copa do Mundo de 1938. Pelo Novara, Campeonato Italiano de Futebol, Série B de 47-48. Artilheiro dos campeonatos italianos de 1937 e 1943, como jogador da Lazio. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.